invenção não é simplesmente a gente parar e, bom, agora eu quero falar sobre, vou dar uma aula sobre poesia, então deixa eu parar aqui e pensar o que eu vou falar. Isso é como a gente faz hoje em dia, infelizmente. E como eu disse, funciona, porque a gente tem coisas na memória, né? Só que elas estão lá de modo anárquico, certo? Então a gente vai lá, a gente se preocupa, a gente fica ansioso ali e consegue algumas coisas. A gente coloca no papel ali para se lembrar de, vou falar disso aqui. Eu leio uma coisa que o Aristóteles falou aqui, isso aqui é bom, vou falar disso aqui também, etc. Né? Isso é bom para nós hoje em dia, porque a gente tem acesso aos textos de Aristóteles e Platão e Santo Agostinho de uma maneira bem fácil, certo? Mas para os antigos não era assim. As bibliotecas eram coisas que geralmente elas estavam em mosteiros, em catedrais, etc. Né? As pessoas não tinham bibliotecas particulares, então elas tinham realmente que guardar na memória aquilo que elas aprendiam, certo? Então, elas faziam isso que eu mencionei, certo? Elas tinham que ter uma técnica. Geralmente essa técnica então envolvia tanto o aprendizado do texto em si, como eu falei, aquele método do Hugo de São Vítor, quanto o método do slot, né? O método do Palácio da Memória. São duas formas diferentes de se aprender as coisas. Só que a Mary Carothers, ela argumenta que, na verdade, não é só um depósito, ela é um inventário. Por quê? Porque se nós guardarmos na nossa memória aquilo que a gente quer falar com uma imagem, certo? Com um ícone, pode-se dizer, aquilo se torna para nós uma fonte, certo? De invenção, uma fonte perpétua, né? De onde a gente pode tirar os argumentos que a gente quer expandir, que a gente quer amplificar, certo? Segundo um conceito da retórica. Então, não é o caso aqui de eu ensinar, como eu disse, eu falei de passagem sobre essas técnicas, o pessoal realmente tem que estudar isso, é uma coisa que eu estudo ainda e ainda tento pôr em prática, certo? Mas é uma coisa que parece fazer muito sentido, né? Então, se a gente quer, por exemplo, né, na retórica se diz que existem os lugares comuns da retórica, certo? Então, existe ali a definição, é um deles, certo? A divisão é outro lugar comum da retórica, certo? A similitude é um lugar comum da retórica. Então, os antigos, quando eles iam compor um texto, eles pegavam uma matéria, certo? Uma matéria, um assunto, e eles iam passando por todos esses lugares comuns para compor os seus textos. No primeiro lugar, bom, eu tenho que dar uma definição aqui da coisa, certo? Geralmente esse é o primeiro lugar comum, né? E ele é um lugar comum justamente porque ele tem a ver com essa técnica de memorização que eu falei. Então, se a gente tiver na memória uma imagem que relembre a definição, né, a gente vai com mais facilidade poder passear por esse campo interior nosso, né, essa nossa memória, e ir extraindo os argumentos, né, de forma mais ordenada do que se nós formos fazer de forma anárquica. Então agora tem que fazer uma definição e tal. Funciona, como eu disse. Se a gente só lembrar da palavra definição, agora tem que fazer a definição. Funciona, mas não é tão funcional, não é tão rico quanto se a gente tivesse, né, esse palácio da memória, onde a gente visse essas imagens da definição, depois a divisão, ou seja, em quantas partes se divide o assunto que eu quero falar, a poética, em quantas partes ela se divide. Tem o drama, né, tem a comédia, tem a tragédia, tem o ditirambo e outras coisas que o Aristóteles elenca, né? Depois a gente vai falar similitude, com o que ele se parece, de semelhança, com o que ele não se parece. Era assim que os antigos compunham, certo? Então, só que, é claro, né, é necessário se investigar todo o assunto antes, é necessário pesquisar todos os textos que falaram daquele assunto antes, nada disso a pessoa pode simplesmente ignorar, né? Mas, tendo esse material e colocando esse material nesses locais apropriados da memória, o autor poderia, com muita maior facilidade, ir lá e buscar os argumentos, né? Aristóteles disse que a definição de retórica, de poética, é essa, né? Longinos disse que é outra, Horácio disse que é outra. Outro lugar comum, por exemplo, causa e consequência. Então, a causa da poética é a imitação, certo? A imitação que é natural ao ser humano. Então, é uma imitação por meio das palavras. E assim vai. Essas palavras são versificadas, né?
E assim vai, certo? Então, voltando então ao nome da palestra, né, essa máquina do pensamento seria isso. Né? Eu estou falando aqui, vocês estão notando que, né, eu não tenho um domínio total do assunto, certo? Eu estou colocando as minhas próprias impressões, né? Pode haver alguma imprecisão aqui, outra ali, e deve haver, inclusive, mas eu gostaria, nessa palestra, de chamar a atenção para isso. Né? Existe todo um terreno, né, a meu ver, que está faltando, né, que fica entre aquilo que a gente aprende nos textos e os conceitos com os quais a gente trabalha. Ali, nesse meio tempo, na nossa própria alma, existe uma coisa chamada memória e uma coisa chamada imaginação. Né? E eles não são inúteis, eles estão ali para isso, né? E eles... Né? Não é que, se a gente aprender isso, né, e eu até frisei isso no começo, a gente não vai se transformar em Santo Tomás de Aquino, a gente não vai se transformar em Santo Agostinho, mas nós vamos ter uma facilidade maior, certo? E, claro, é sempre bom a gente lembrar isso, porque a humildade é o princípio da sabedoria e do aprendizado, né? Mas é importante a gente notar isso. Se a gente estudar essas coisas, nós não vamos ter um salto fenomenal. Só que uma facilitação, né, da coisa de, sei lá, 50% já é grande coisa, certo? Só que também não é só para facilitar, é para tornar mais rico. A gente nota que a gente passa a entender melhor o funcionamento da própria realidade, certo? Porque esses lugares comuns, por exemplo, da retórica, eles não são coisas simplesmente mentais, né? A definição da coisa se refere à essência da coisa, e as coisas têm essência. Pelo menos se acreditava que tinha, né, antigamente. E as coisas também se dividem em gêneros e espécies. Né? Isso é encontrável na realidade, isso é verificável. Alguns vão dizer que os gêneros e as espécies são coisas puramente mentais. Beleza, é uma discussão, não é o caso da gente entrar aqui. Mas, mental ou real, ele, de alguma forma, existe e é útil para o ser humano. Causa e efeito são coisas que a gente verifica na realidade, né? Por mais que alguns filósofos vão lá e vão negar também. Mas, ficção ou não, aquilo existe. Né? Nós aqui, como católicos e como estudantes da educação clássica, em geral, tendemos a aceitar essas coisas. Né? Causa e efeito são coisas reais, são coisas que se encontram na realidade. Essência é uma coisa que existe, acidente é uma coisa que existe, certo? Mas não é o caso de se discutir isso, é uma coisa plenamente debatível, né? Só que vai nos ajudar a entender a realidade de alguma forma, de uma forma mais rica e mais ampla, certo? Então, eu falei desse conceito da memória como depósito ou repositório, como inventário, certo? Então, como uma coisa que a gente usa para projetar o pensamento, para levar adiante o pensamento, para, né, desenvolver o pensamento. Hoje em dia é difícil, inclusive, encontrar as palavras certas, né, porque a gente tem o vocabulário está muito mais depauperado, né? Está muito depauperado. Então, se a gente vai usar um termo técnico, às vezes fica obscuro, né? Mas então, para desenvolver o pensamento, é como se fosse esses lugares comuns é como se fosse um fermento do pensamento. Também podemos pensar assim, certo? Então, a gente vai lá e pega o fermento da definição e põe ali na matéria que a gente está estudando, e aquilo cresce um pouco, aí põe um outro fermento, cresce mais um pouco, certo? Outra coisa, né, eu já estou demorando mais do que o pessoal gostaria, mas uma outra coisa que a memória também vamos falar de forma bem rápida, é um lugar onde a gente assimila os textos que a gente lê. Isso é uma coisa que foi tocada também aqui por algum palestrante, não me lembro qual exatamente, mas a gente não passa simplesmente da leitura de uma palavra, aqui se eu leio uma palavra aqui, conceito, está escrito aqui no papel aqui na minha frente, né? Conceito, eu não passo dessa impressão dos sentidos, né, de ler a palavra conceito direto para a intelecção do que é um conceito. Existe uma intermediação, vou ter que me lembrar, certo? Não, conceito, onde é que eu vi isso? Ah, tá, os filósofos falam do conceito. Né, o conceito é algo que expressa a essência de um ser. Mas eu também vou me lembrar que conceito também vem de conceber, que é a mesma palavra que se usa para uma mulher que fica grávida, ela concebe um filho, desculpa. Né, então, existe ali
um grau de parentesco entre os conceitos, existe um símbolo em comum ali, a gente pode investigar isso, se quiser, certo? O Anthony falou da maiêutica do Sócrates, não é à toa, não é? O Sócrates se colocava como uma parteira que fazia parir, né, os conceitos das pessoas, muitas vezes sem elas nem saberem como que aquele conceito surgiu dentro dela, porque, pelo menos segundo a doutrina platônica, ele já estava ali de alguma forma, certo? Então, ele simplesmente trabalhava como alguém que dava a luz, né, que fazia a pessoa dar a luz ao conceito. Então, nós temos essa riqueza dentro da ideia de conceito. Então, mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter coisas na minha memória, eu preciso me lembrar que eu li, né, o Tieteto, do Platão, eu preciso me lembrar que eu li, seja lá qual texto for dele, em que ele fala da maiêutica. Eu tenho que me lembrar que o Santo Tomás de Aquino também faz essa comparação entre a concepção da mulher e do conceito na alma do homem, certo? Então, eu preciso ter coisas na memória para entender um texto. Eu vou ver a palavra conceito e aquilo vai bater na minha retina aqui, e eu vou ver um rabisco, mas não vai acender nenhuma luz, certo? Né? A gente tem a luz do intelecto, mas a luz do intelecto não vai iluminar nada, porque aquilo não tem uma imagem, não tem nem que seja uma descrição com outras palavras do que seja um conceito. Então, a memória não é só então esse depósito, mas também é o local de assimilação dos textos, das obras que a gente lê. Se a gente não tem essa noção, a gente acaba, né, patinando só ao nível ao nível material, né? Seja do som, seja que a gente está ouvindo uma aula e aquilo entra pelos nossos ouvidos, mas, né, de novo, não acende nada na nossa cabeça. Seja a gente, quando está lendo, a gente só vê rabiscos ali e, né, a gente lembra do som, do que quer dizer aquele som na nossa cabeça, mas não passa disso, certo? Então, a gente precisa ter coisas na memória, e de preferência de forma ordenada, senão, né, se a gente lê um texto e depois vai ver Netflix e nem medita a respeito, dificilmente vai ficar alguma coisa de muito importante, certo, daquele texto.